para domingo. E nós estamos hoje no penúltimo dia, né, da semana de mordomia. Amanhã a gente encerra, né? Estudando sobre os temas aí, embaixadores do reino. Hoje nós vamos entender, estudar um pouco mais sobre a administração dos dízimos, né? Como é que a igreja administra os dízimos, né? Nossa igreja, ela usa um sistema totalmente diferente de todas as outras, né? É o sistema da minoria. Para falar a verdade, eu não conheço outra igreja que usa um sistema assim, como é o da igreja, né? É um sistema parecido com o da igreja católica. Você vê a igreja católica, tem as congregações aqui, né? Mas você pode observar que essas congregações aqui, que tem da igreja católica, todo bairro tem uma, né? Elas mandam dinheiro para Roma. Entendeu? Manda dinheiro para Roma. Então, tipo assim, o recurso local, uma parte tem que ir para a sede mundial. Uma parte tem que ir para a organização. E a igreja adventista também é assim. Não é? Todas as outras igrejas que você vê aí, todas as outras igrejas evangélicas, elas têm o foco 100% em quê? Na igreja local. Tá entendendo? Então essa é uma das formas, uma das maneiras, né? Modelos que mostra como o recurso ele é arrecadado de uma igreja local, mas ele é destinado para a organização. A igreja adventista, ela funciona dessa forma. Os dois sistemas eclesiásticos que administram a igreja é o sistema representativo e o sistema congregacional. Pela palavra aí você já consegue ver, né? Uma igreja que usa o sistema congregacional, os recursos ficam onde? Fica na congregação. E uma igreja que usa o sistema representativo, os recursos, eles vão para as representações. Uma parte fica na igreja local, uma parte vai sendo distribuída conforme a organização vai destinando aquilo. Você vê algumas igrejas aí que tem um nome assim, igreja tal independente. Já viu? Você vê constantemente, né? Igreja Batista independente, igreja presbiteriana independente. Igreja tal independente. Você não vê por aí? Então significa o seguinte, que aquela igreja ela pertence a uma representação, mas que ela decidiu aderir ao sistema congregacional, que é se tornar independente da organização que governa ela. A igreja adventista pode fazer isso? Se a gente quisesse, a gente poderia fazer isso? A gente seria considerado pela igreja como hereges, dissidentes, né? Sectários, e seria desligados automaticamente. Mas as outras igrejas aí podem fazer isso, entendeu? Vou chegar, por exemplo, aqui, né? A igreja aqui do Jatobá. Você acha que a igreja aqui do Jatobá, ela arrecada quanto por mês aqui? Dízimos e oferta. Quem sabe dizer aí? Uma ideia. Mais de 10 mil, menos de 10 mil. Eu ouvi falar já que já teve mês aqui de arrecadar 20 mil reais. Eu ouvi falar, né? 20 mil reais. Mas, desses 20 mil reais, quanto fica aqui na igreja? Vai ser em torno dos 5 mil, dos 20 mil. 15 mil desaparece. Por quê? Porque a igreja é representativa. Se a igreja fosse congregacional, os 20 mil ficaria aqui. E aí, o que vocês acham? Seria melhor o sistema congregacional para nós? Já começa a girar na nossa mente a ideia, né? Puxa vida, se todo mês a gente arrecadasse 20 mil e ficasse os 20 mil aqui, a gente poderia contratar um pastor só para aqui, sim ou não? Ainda sobrava dinheiro. Sim ou não? Olha só como seria interessante, né? Por que a igreja não usa esse sistema? Se ele é tão interessante. Você contrataria um pastor e ainda sobraria dinheiro para muitas coisas. Como eu falei para vocês, a nossa igreja usa um sistema que se a gente arrecadasse aqui 20 mil, então no máximo ficaria aqui uns 5 mil. Na verdade não ficaria, fica, né? Por quê? Porque desses 20 mil,
Eu acredito que uns 10 mil ou mais, uns 12 mil ou mais é só dízimo. Só dízimo. E quantos por cento de dízimo fica na igreja? 0. Então a igreja fica com 0 de dízimos. A maioria dos irmãos, eles devolvem dízimo e oferta ou só dízimo? A maioria. A maioria, vocês acham que devolve dízimo e oferta? Eu já fui tesoureiro da igreja e a maioria não devolve dízimo e oferta. Tem alguns que devolvem só dízimo, tem outros que não devolvem nem dízimo. E aqueles que devolvem oferta, eles devolvem um pouquinho. Entendeu? É poucos irmãos que você conta que devolvem uma proporção boa de oferta. Para dizer assim, eu vou devolver 100 reais de dízimo e 50 de oferta. Não. Alguns devolvem assim, eu vou devolver 100 reais de dízimo e eu vou devolver 10 reais de oferta. Ou 20 reais de oferta. Então por isso que numa arrecadação de 20 mil reais, a proporção de oferta é bem menor. Mas isso é um tipo de infidelidade que existe na igreja. Por isso que existe uma programação como essa, né, de mordomia, que é exatamente para instruir os irmãos, as pessoas acerca da nossa posição, né, para com Deus. Será que se eu quiser devolver só dízimo eu estou certo? Tá tudo bem? Se eu não quiser devolver a oferta, tá bom, Deus aceita assim mesmo. Ou será que se eu não devolver a oferta, eu vou estar transgredindo o mandamento? Ninguém é obrigado. Ninguém vai chegar assim, o pastor está lhe obrigando a devolver o dízimo e a oferta, né? Mas biblicamente, o que é que a palavra de Deus diz? Em mim me roubais, vós. Aí ele diz em quê? Nos dízimos, não é isso? Ou o que mais? E nas ofertas. Então, dízimos e ofertas é parte de uma coisa só. Quando eu fui tesoureiro da igreja do Monte Castelo, né, eu pude ver esse quadro, né, esse registro. O certo era que todos devolvessem dízimo e oferta, não é assim? Mas aí nem todos estão nessa maturidade para compreender isso e dizer assim, ó, agora eu tenho que seguir isso aqui. Algumas pessoas elas devolvem o dízimo e quando querem às vezes, né? Porque se você vai analisar bem a questão do dízimo e oferta, ele diz assim que tem que ser sistemático. Que é uma coisa sistemática. Uma coisa periódica. Você recebeu, você doa. Não é assim? Então, existem alguns irmãos que não são sistemáticos. Eles devolvem um mês, aí no outro mês, eu não vou querer devolver já. E não devolve. Então, não são sistemáticos. Dízimo e oferta tem que ser sistemático, periódico. Quando é que eu e você estamos obrigados de devolver dízimo e oferta? Qual é a condição? Nenhuma. Existe uma condição. Quando você não recebe nada. Então, a única condição é que eu e você estamos desobrigados de devolver dízimo e oferta é quando a gente não tem nada. Porque dízimo e oferta não é algo que você dá a Deus. Dízimo e oferta é algo que Deus lhe deu e você reconhece através daquilo. Entendeu a diferença aí? Eu estava estudando a lição dessa semana, ela fala sobre Caim e Abel, né? E fala assim, que quando Abel foi oferecer a sua oferta a Deus, ele foi oferecer aquilo como uma expressão de gratidão por aquilo que Deus lhe tinha dado. Aí diz assim, já Caim, ele foi oferecer a fruta que ele levou para Deus, né? Como sendo um presente das coisas boas que ele tinha para Deus. Então, olha a compreensão, né? Às vezes a gente pode pensar que está dando algo a Deus. Mas na verdade, quem é que dá algo a alguém? É Deus que dá a nós as coisas. Não é? Existe alguma coisa que a gente tem aqui que não tenha sido Deus que deu? Não tem. Então o dízimo e a oferta, ele não é algo que você dá a Deus. É um reconhecimento disso. De que Deus lhe deu. E voltando aqui para onde a gente estava, né? A igreja, ela usa o sistema representativo. E eu vi falar uma vez de um irmão, né? Que ele alugou um prédio e ele
começou a reunir os irmãos ali. E os irmãos disseram assim, olha, vamos comprar um terreno para a gente construir? Eles, vamos. Mas aí o irmão que estava lá à frente, né? Ele percebeu isso. Que de todo o dinheiro que entrava, a maioria ia para onde? Ia para outro canto. Então eles conseguiam arrecadar R$1.000 no mês, ficava 300 na igreja. Aí o irmão olhou para o outro assim e disse, como é que a gente vai comprar um terreno desse jeito? A gente só consegue comprar se ficar o quê? Tudo aqui. Aí o irmão que estava lá na frente, ele disse, não tem pastor aqui mesmo, o pastor é nós, então vamos fazer isso. Fica tudo aqui. Aí eles conseguiram o dinheiro, dentro de um ano eles conseguiram o dinheiro do terreno e conseguiram levantar as paredes da igreja. Então ficaram com tudo do dízimo e ficaram com tudo da oferta na igreja. Compraram o terreno e levantaram as paredes da igreja. E até hoje essa igreja está lá, né? Não foi para frente. Não tem ninguém lá. Está abandonado lá o negócio. Não foi para frente, não andou. Por quê? Vocês lembram da primeira mensagem que eu preguei aqui, que falava assim, sábado passado, né? Falava assim, eles fizeram o que era bom aos seus próprios olhos. Tá entendendo? Na sua opinião, não existe aquelas pessoas que dizem assim, ó, esse mês, eu não vou devolver dízimo, eu vou fazer uma feira para dar a fulano. Isso parece uma coisa ruim? Não. Mas isso é o quê? A opinião de Deus ou da pessoa? Então, do mesmo jeito acontece nisso, né? Os irmãos entraram em acordo e disseram assim, ó, vai lá. Vai lá. Aí veja bem. Deixa eu explicar aqui, né? Aí eu já escutei a dúvida da irmã Rita ali, né? Deixa eu explicar. Será que a gente não deve ajudar os pobres? Não deve. Deve ajudar os pobres. Só que assim, uma coisa não elimina a outra. Você não pode chegar assim e dizer assim, ó, se você chega na sua casa, né? Você diz assim, olha, hoje a gente só vai comer, a gente não vai beber. E aí? Funciona lá? Na sua casa você só come e não bebe? Ou você come e bebe? Come e bebe. Então, isso é o sistema do dízimo e o sistema de assistência humanitária, não é? Se você chegar assim e disser, não, esse mês eu não vou devolver dízimo, eu vou ajudar os pobres. Onde está o erro aí? É mesmo que você estiver dizendo assim, né? Eu vou só comer, não vou beber. A palavra de Deus é assim, você deve ajudar o pobre, mas você também deve o quê? Devolver o dízimo. Não existe esse negócio de dizer assim, esse mês eu vou eliminar um e se nesse mês eu ajudar o pobre, eu não vou devolver. Se nesse mês eu devolver o dízimo, eu não vou ajudar o pobre. Você tem que fazer um pouco para os dois, Então, a mesma coisa acontece com a administração do dízimo da igreja. Jesus Cristo, ele falou assim, os apóstolos. Quer ver? Coloca aí, Carlinhos, por favor, o versículo, o próximo slide. Essa passagem de Atos aí. Pode, aí sim. Atos 1, verso 8. Diz assim, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. Aonde? Só em Jerusalém? Jerusalém, Judeia, Samaria e até onde mais? Os confins da terra. Então, a igreja que Jesus criou e fundou é uma igreja local ou é mundial? A igreja que Jesus fundou, ela é uma igreja mundial. Então, no momento que eu chego para você e disser assim, irmãos, eu quero propor a ideia da gente confiscar os dízimos e as ofertas para ficar 100% aqui para a nossa igreja prosperar mais. Então, em outras palavras, eu vou estar dizendo o quê? Que o evangelho agora vai ser o quê? Local. Está entendendo? A igreja ela foi organizada de uma forma que todas as congregações pregam o evangelho de forma mundial. De forma local, de forma regional, de forma nacional, de forma mundial. É interessante, irmãos, que a gente devolve ofertas aqui, né? Mas a gente nem sabe onde essas ofertas chegam. Que vão para a África. Se você olhar o verso da lição, né? Todo trimestre tem uma região diferente ali. Para onde as ofertas vão. Não é assim?
Todo trimestre aparece. Tem hora que vai para a América do Sul, tem hora que vai para a América Central, tem hora que vai para a África, tem hora que vai para a Austrália, tem hora que vai para a Europa. Então, essas regiões que são ajudadas por quem? Por todas as igrejas adventistas em todo o mundo. Isso é bom ou ruim? Isso é organização ou é desorganização? Organização. Aí se eu de repente crio um espírito de dependência, eu digo, não, vamos criar a igreja do Jatobá Adventista Independente, cujo pastor será Gabriel Ramalho. Então, as igrejas evangélicas aí, elas estão cansadas de fazer isso. Teve um irmãozinho da nossa igreja, que ele se tornou adventista lá na igreja da cidade de Nova Olinda. E ele falou que um pastor lá de uma igreja, né, convidou ele para ser pastor da igreja e ofereceu a ele um salário de 15 mil reais. Porque a igreja lá tinha esse sistema congregacional e recurso local. E ele ia ser o pastor da igreja local e ia ficar com os recursos ali. E ele podia receber esse salário. Se a nossa igreja com 20 mil, poderia contratar um pastor também assim com 10 mil reais ou 15 mil. Se a gente usasse esse sistema, né? Esse sistema congregacional. Então qual é a solução, irmãos? Para que a igreja cresça. Aí vou voltar novamente o pensamento da irmã Rita ali que a gente estava falando, né? Se a gente manda a maioria para a missão, então a gente perde. Esse é um raciocínio, né? Se a gente aprende a doar mais, então a gente ajuda a missão e a gente cresce também aqui. Qual é a visão correta? Observe bem o argumento, né? Qual é a visão correta? Assim, eu falei para vocês, né? De 20 mil reais que a igreja arrecada, 15 mil vai embora. Mas esses 15 mil vai embora é porque é injusto, porque os irmãos não estão devolvendo ofertas proporcionais. Porque se cada irmão devolvesse a oferta proporcional, então muito dinheiro ia para lá e muito dinheiro ficaria aqui. Então qual é o problema? O problema é a divisão que está errada, ou o problema está sendo a infidelidade da maioria dos irmãos? Observe bem. Nós estamos chegando já, né, a entender melhor o assunto. Voltando para aquele ponto, né, da feira e da doação, né? A gente pensa assim, não, os irmãos só devolvem mais dízimo, o dízimo não fica aqui. Então qual seria a solução? É o dízimo ficar aqui ou os irmãos começar a devolver a oferta? Você está entendendo? Eu estou só com o dinheiro de fazer uma feira, então eu faço a feira para ajudar a pessoa ou eu dou na igreja? O que é certo? Eu arrumar o dinheiro da feira e depois arrumar o dinheiro por fora para dar na igreja também. O certo é você ter os dois. Você dá um jeito de fazer os dois. Biblicamente, né, você vê que o povo de Israel, eles faziam isso, né? O dízimo era dos sacerdotes e havia um segundo dízimo que era para os pobres. O sistema que a igreja adventista usa é o congregacional ou é o representativo? Representativo. Então vamos ao próximo slide aí, Carlinhos, por favor. Sistemas eclesiásticos. O sistema congregacional ele tem um foco local, enquanto que o representativo tem um foco mundial. O sistema congregacional ele tem um foco na congregação e o sistema representativo ele tem um foco na missão. O sistema congregacional o recurso fica retido na igreja e o sistema representativo o recurso ele é destinado. No sistema congregacional, a igreja local ela tem autonomia para fazer o que quiser, escolher o que quiser, até o nome mudar se quiser. No sistema representativo, a igreja local ela é submissa e ela não pode fazer o que quer. Ela tem que seguir o que a organização determinar. No sistema congregacional, o poder é centralizado ali na congregação. E no sistema representativo, o poder é departamentalizado. Então, a organização da igreja, se você vai fazer alguma coisa, então precisa, né, falar com quem está à frente. Não pode chegar aqui e vou fazer isso. Você vê diversas igrejinhas aí, né? De repente um dá uma discussão com o outro,
que nem muitas vezes tem discussão aqui, né, de um irmão, uma opinião com o outro. Nas igrejas aí, eles vão, abrem outra igreja e mudam uma vírgula ali no nome. Igreja tal, 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 ministério tal, pronto. Isso, por que eles fazem isso? Porque eles têm autonomia, eles têm centralização do poder, eles mesmos decidem e fazem aquilo, né? Mas na igreja adventista, se alguém for fazer isso, aconteceu isso na igreja Nova Semente, né? Nova Semente, lá em São Paulo, na igreja adventista Nova Semente. Que chegou um pastor lá, começou a pregar, o pastor lá na igreja Nova Semente, começou a pregar sobre o feminismo, começou a defender ideias progressistas, começou a dizer assim, não, venha... E o que foi que aconteceu? A organização da igreja percebeu que aquilo estava errado e foi lá e eliminou todas aquelas pessoas da igreja. Foram todos eliminados. O que aconteceu? Eles abriram outra igreja, colocaram outro nome, e a igreja que eles abriram lá, e levou todo aquele povo que saiu de lá, para essa igreja, né? Não são mais igreja adventista. Mas se eles usassem o sistema congregacional, eles poderiam fazer isso à vontade e ninguém ia editar nada. Tá entendendo? Aí por que aconteceu isso? Eles tiveram que ser divididos. Porque a igreja tem uma organização e tem liderança e que pode fazer isso, né? O desligamento. Próximo slide aí, Carlinhos, por favor. Então, os dízimos, 100% dos dízimos, eles vão para onde? Dá para ver aí no slide, ó. Primeira linha do slide. O dízimo, 100% dele vai para a associação. Você recebeu R$2.000, devolveu R$200 aqui na igreja de dízimo. Não fica nem R$1 aqui. Vai tudo para a associação. Aí desses R$200 que você devolveu mais R$100 de oferta, vamos dizer assim, né? Aí diz que a oferta fica o quê? A segunda linha. 60% na igreja. Então até a oferta sua também não fica aqui. 40% dela também vai para outro lugar. Dos R$300 que você devolveu, só ficou R$60 aqui. A igreja. A visão representativa. Existem algumas igrejas aí, né? Que eles não retêm o dízimo. Eles não retêm o dízimo. Mas eles criam um estratagema seguinte. Vamos fazer, irmãos, com que todo mundo aqui devolva a oferta local. O que é a oferta local? É uma oferta destinada. Que você diz lá, igreja local. Quando você faz isso, então a sua oferta fica 100% aqui. Isso é bom ou ruim? Onde a igrejinha pequenininha, entendeu? A igrejinha tá começando agora, não tem recurso. Aí o irmão vem lá e diz, não, vamos todo mundo aqui decidir colocar oferta local, para a igreja local. Então, esses 40% que iam não vão mais, ficam aqui. Isso é bom ou ruim? É bom e é ruim, né? É bom para a igreja local, é bom para o pensamento da maioria que fica raciocinando assim, não, vai ter mais recursos. Mas é ruim em que sentido? É ruim no sentido de que você está com aquele mesmo pensamento, né? De que eu vou ajudar aqui para não ajudar lá. Essa oferta que fica assim, 60 e 40, é exatamente com esse pensamento. Eu vou ajudar aqui e lá. Então o nosso pensamento fica assim, lá que se dane, né? Ele não precisa não. Quem precisa mais é a gente. Mas esse não é um pensamento cristão. Então a oferta que é dividida assim, 60 aqui, 40 lá, ela tem um pensamento assim, nós precisamos e lá eles precisam também. Então eu não posso pensar só em mim. Por mais que aqui precise, lá precise também. Então qual é a solução para isso? Mais uma vez o pensamento, é a gente fazer esse estratagema ou é a gente doar mais? Você está entendendo? Qual é a solução? Eu escolher o vizinho para ajudar no mês, escolher o outro vizinho para ajudar no outro mês, ou eu dar um jeito de ajudar os dois no mês. É esse o pensamento, né, que a gente tem que analisar e refletir. Não, eu não gostei desse meu vizinho, vou ajudar só aquele outro. Não, eu não estou gostando desses irmãos de fora não sei nem quem são, então vou ajudar só os daqui. O pensamento correto é você devolver dízimo, é você devolver a oferta do jeito que está lá.
Se você quiser ajudar a igreja local, aí você já faz uma terceira oferta. Porque eu já vi alguns irmãos, poucos, né? Poucos irmãos, mas eu já vi. Eles colocam lá dízimo, aí eles colocam lá pacto, que 60% fica aqui e 40% vai. E depois na terceira linha eles colocam assim, igreja local. Aí eles colocam uma oferta só para a igreja local. Tá entendendo? E isso é mais cristão de fazer do que você ficar... como é que diz? Como é? Isso é mais cristão de fazer do que você fazer, eu vou dar 100% para a igreja aqui e pronto. Então, mais cristão, mais correto é você dizer assim, eu vou devolver o dízimo, eu vou devolver o pacto e eu vou devolver uma parte para a igreja local. E você estabelece, da mesma maneira que você estabelece a porcentagem da sua oferta. Eu coloquei um exemplo aí no slide. Ó. A oferta destinada 100% na igreja. Que é exatamente esse sistema, né? As pessoas dizem, eu não quero que minha oferta vá uma parte para fora não, eu quero que fique 100% aqui. Então isso reflete o pensamento individualista da gente. E quando a gente começa a pensar nas nossas necessidades, nas nossas carências, né? Tem que comprar um som, tem que comprar uma mesa de som, tem que comprar isso. Ninguém ajuda de lá, só quem pode ajudar é nós. Aí você começa com aquele raciocínio de cada vez mais centralizar as coisas. Mas é um pensamento errado. Coloquei um exemplo ali, ó. Se a igreja do Jatobá em um mês arrecada 15 mil, por exemplo, né? Desses 15 mil, 11.500 é dízimo. Uma proporção por alto, assim que eu fiz, né? E 3.500 é oferta. Então ali eu já estou colocando uma parte da oferta que vai também. Então de 15 mil, só ficaria 3.500 aqui na igreja. É dessa maneira que funciona o sistema da igreja. A menor parte é a que fica. E a maior parte vai embora. Vamos aprofundar mais a ideia. Coloca aí, Carlinhos, mais um slide. Como é que funciona a estrutura da nossa igreja? Olha aí, começando de baixo ali. Na última linha tem a igreja local Jatobá. A igreja local do Jatobá, ela pertence a uma região do distrito de Patos, junto com outras igrejas. O distrito de Patos, junto com outros distritos, estão dentro da missão, que fica onde? Em Natal. A missão que fica em Natal já se junta com outra missão que fica em Pernambuco, com outra missão que fica no outro canto, com outra missão que fica em Alagoas. E aquele grupo de missões já pertence a uma união que fica onde? Em Recife. A união do Recife já se junta com a união que pega da Bahia, a união do Ceará, outra união no Piauí e outra união em São Paulo, Rio Grande do Sul e diversos outros países ali da América do Sul. E essas uniões, elas ficam dentro da divisão. A divisão da igreja fica onde? Em Brasília. A divisão brasileira se junta com a divisão africana, com a divisão europeia, com a divisão chinesa, americana, e todas as divisões vão corresponder à Associação Geral, que fica onde? Nos Estados Unidos. Então observe como a nossa igreja ela é hierarquizada. As igrejinhas daqui de Patos pertencem ao distrito, o distrito pertence à missão. A missão fica dentro da união, a união pertence à divisão, a divisão pertence à Associação Geral. E o que é que acontece? O próximo slide aí, Carlinhos. A gente vai ver como é que o dízimo é dividido. Aí, ó. O destino dos dízimos. Ficou pequeno, mas dá pra ver aí. Ó. Quando você devolve o dízimo, 75% do dízimo seu fica na missão. Então, nem na missão fica 100%, fica 75%. Aí, 9% vai para a união. Aí 8,7% vai para a divisão e 2,3% vai para a Associação Geral. Então, o dízimo que você devolve aqui, ele vai sendo dividido por esses departamentos. As porcentagens. A maior porcentagem fica na missão, né? Mas as outras porcentagens vai subindo. Aí tem uma parte que vai para Novo Tempo, tá vendo? 2,5% fica no Novo Tempo. 2% vai para o IAP. O que é o IAP? É uma escola que tem lá ali perto de Caruaru, né? A escola adventista. Então, a região onde tem uma escola, uma porcentagem do dízimo vai para lá. 1,5% vai para a FADBA,
que é a Faculdade Adventista da Bahia. E 3% é colocado no Fundo de Desenvolvimento, que fica na União. Toda essa estrutura da igreja, ela é sustentada com os dízimos dessa forma. Né? O dízimo vai partindo, uma parte para cá, uma parte para lá, uma parte para cá, e assim vai. E os dízimos, eles são usados unicamente para o trabalho pastoral. Então como é que o dízimo vai para Novo Tempo? Porque a Novo Tempo tem pastores, não tem? Então vai para sustentar os pastores da Novo Tempo. O IAP tem pastores, vai para sustentar os pastores que estão no IAP. A FADBA tem pastores, sustentar os pastores que estão na FADBA. Aí o destino das ofertas, do outro lado ali, ó. 60% fica na igreja local, 20% fica na missão e mais 20% vai para missão mundial. Então você devolveu R$100 aqui de oferta. R$100 de oferta. Não, 60 reais vai ajudar a comprar o som, a mesa de som ali. R$20 vai para a missão, ajudar uma coisa que você não sabe nem quem é. Qual é? E outros R$20 vai para uma parte do mundo também que você não sabe nem para onde vai. Mas vai. Então, ao fazer isso, você observa, né? Você observa que ao fazer isso, a igreja está cumprindo à risca aquele versículo que a gente leu no começo, né? Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Esse sistema, ele foi organizado exatamente para que isso se concretize, né? Eu prego no mundo todo, você prega no mundo todo através dos seus dízimos e das ofertas. Porque a igreja estruturou dessa forma, né? A sua oferta ajuda aqui, ajuda a região e ajuda o mundo. Mas, se de repente você se lembrar daquele outro versículo lá de Juízo, né? Vou fazer o que acho certo aos meus próprios olhos. Vou deixar os dízimos aqui. Vou fazer o que meu irmãozinho fez lá, né? Pegar os dízimos das ofertas e construir a igreja com eles. Aí você vai estar agindo por um espírito de independência. Agindo com um espírito de opinião própria. Eu falei para vocês, né? Essa igrejinha lá que abriu lá, até hoje nunca foi para frente, né? Eu me lembro que uma vez, eu achei interessante isso, né? Eu vi essa história, né? Tem um pastor, aquele pastor bem magrinho que passou aqui, pastor André. Que ele disse, ó, Jairo, vá lá ver o que tá lá, como é que tá. Aí eu na época só tinha uma motinha, eu fui me ajeitei para ir, eu vou lá ver, qualquer coisa eu vou abrir essa igreja. Aí subi na moto, aí disse, eu vou primeiro abastecer. Aí fui, quando eu entrei, eu abaixei lá naquele posto Almeidão ali, que entra em frente ao cemitério, né? Quando eu passei em frente ao cemitério, que virei a curva aqui, eu caí, a moto bateu para um lado, os pés para o outro, foi sangue para todo lado. E ralei o joelho, descasquei os dedos. Aí eu... na mesma hora, o que foi que aconteceu? Não deu certo. Não teve como ir mais para lá. Isso foi por acaso? O que é que você acha? Eu fico pensando, acho que foi por acaso. Será que foi? É aquele tipo de coisa. O negócio está errado, então quem tenta colocar o negócio para dar certo, termina dando errado. Então, quando o negócio está errado, irmãos, a gente precisa corrigir o que está errado. Eu não consigo nem imaginar, né, o que é que pode ser feito numa situação dessa. Mas é uma situação que foi feita de forma errada e o resultado fica errado. E toda hora que você olha para lá, está errado. Então, por isso que é bom você fazer o negócio o quê? Certo. Porque você fazendo o negócio certo, toda hora que você olhar, vai dar certo. A gente precisa ter esse entendimento, né? Próximo slide, Carlinhos. A divisão sul-americana, que é a divisão aqui do Brasil, né? Ela administra quantas uniões? 17 uniões. Então a União administra vários distritos. Não, associações, né? A União administra várias associações e missões. A Associação Missão administra vários distritos. Uma associação, ela se torna associação quando ela tem
recurso suficiente para se manter. Quando ela não tem recurso suficiente para se manter, ela se chama missão. Então, nós pertencemos à Missão Nordeste. Por que a Missão Nordeste se chama Missão Nordeste? É porque ela ainda não tem recurso suficiente para manter a si mesma. A Missão Nordeste vive recebendo apoio da União. Porque a Missão Nordeste ela cobre os dois estados, Paraíba e Rio Grande do Norte. A missão só pode, então a missão ela só pode ser organizada em associação se tiver recurso para isso. Essas regiões lá, grandes cidades, né, tem muito recurso. Já aqui não tem tanto. Então o pastor da nossa igreja, né, ele é a única, eu acredito que é a única representação que a gente tem dos nossos dízimos aqui, né? A única coisa que a gente pode dizer assim, não, o nosso dízimo está retornando para a gente em forma do trabalho do pastor. E você observa que ele retorna de poucas vezes, né? A presença do pastor aqui é muito pouca. Então essa é um reflexo de como os dízimos voltam para a igreja, através do trabalho pastoral. O pastor vai estar aqui batizando, fazendo Santa Ceia, fazendo alguma pregação, alguma programação. Mas a nossa igreja, ela é, acredito que 99% feita de trabalho voluntário. Nossa igreja é um milagre, irmãos. Qual é a instituição que você olha assim e diz assim, né? Lá no banco, né, Júnior? De repente chegasse lá amanhã, logo cedo, e o gerente dissesse assim, a partir de amanhã ninguém vai receber aqui. Ninguém mais vai receber salário aqui. Quantas pessoas ficariam lá para trabalhar? A igreja adventista é um milagre. Porque ninguém recebe nada aqui e a igreja funciona. Aí você observa, a gente às vezes fica dizendo, mas a igreja é tão devagar, né, assim. Mas o simples fato dela estar aberta e ter gente vindo é um milagre. Porque você vê igrejas animadas aí, igrejas cheias, mas por que elas são tão animadas e tão cheias? Porque rola dinheiro, irmãos. Teve um irmão uma vez que foi convidado para pregar numa igreja dessas aí. Ele terminou de pregar lá, o cabo chegou, deu R$180 a ele. Aí ele olhou assim e disse, que é isso? Aí disse, não, é o como é que chama? Tem um nome. É o cachê. Cachê. Todo mundo recebe cachê. Quem toca recebe, quem canta recebe, quem prega recebe. Imagina aí, Railson. José chega aqui e diz, Railson, vai cantar domingo lá? Aí Railson disse, eu vou. Aí imagina aí se José disse, Railson, vai cantar domingo lá que eu vou dar 200 conto a tu. Até aquelas pessoas que não cantam iam aprender a cantar mesmo. Não existe, irmãos, olha, não existe uma coisa que motive mais as pessoas do que dinheiro. Não existe uma coisa que motive mais. Então você vê aquele povo motivado, cantando, aquelas igrejas animadas, né? Pode olhar que o pastor está com um Corolla novo na porta. Eles não fazem as coisas como a gente faz, voluntária não. É difícil, é a proporção pequena. Proporção pequena. Todos comem alguma coisa. Por isso que eu digo que a nossa igreja é um milagre, né? Porque a gente faz os trabalhos aqui, não recebe nada, só recebe crítica, né? Problema, moído, e continua fazendo porque Deus nos dá força, né? A graça de Deus é que nos sustenta. É um milagre. Próximo slide aí, Carlinhos, por favor. A estrutura da igreja adventista. A igreja adventista já está em quantos países? A igreja já prega o evangelho em 1002 idiomas. A igreja adventista ela tem 61 editoras, 8.200 escolas. É muita coisa, né? 1.900.000 alunos, 790 hospitais, 22 milhões de membros. E livros impressos, eu botei ali livros, ficou meio estranho, mas livros em 374 línguas diferentes. Tem também, tem também. Só que os hospitais adventistas, todos eles são particulares. São hospitais, e as escolas também. Não é da igreja. Tem que pagar. São as escolas, as universidades da igreja. Para você estudar na universidade da igreja, você não estuda de graça.
Tem que pagar. Tá entendendo? Tá entendendo? A ADRA, a ASA. 70% dos adventistas estão na América Latina e na África. 70%, a grande maioria, né? A igreja adventista tem 160 canais de TV. Eu entendi mais ou menos a visão do irmão aí, né? Que o trabalho de Jesus, ele era ajudando pessoas carentes, né? Pregando o evangelho. Era, exatamente, Só que os hospitais da igreja, eles têm um ministério também, né? Que eles trabalham com pessoas dessa ala, Se você acha que o evangelho, ele deve ser pregado só nas favelas, só para gente pobre, ou deve ser pregado também para pessoas de elite? A todos. Então, os hospitais adventistas, eles alcançam essas pessoas também, entendeu? Tem vários exemplos, né, as universidades da igreja, né? Eu me lembro que teve um caso uma vez que passou do Fantástico, que na Universidade Adventista da Mato Grosso pegaram um casal namorando lá e expulsaram, né? Expulsaram esse casal. O casal do namorado, o casal não, dois alunos estavam namorando lá, aí a administração da escola expulsou, desligou da escola. Aí virou matéria do Fantástico. Igreja elimina pessoas por preconceito e por espírito ditatorial. É desse tipo de coisa, entendeu? Criticando a igreja. Aí colocaram a matéria no Fantástico. Mas foi o que eles estavam fazendo? Não, estava só beijando um ao outro lá. E foram desligados da escola. E a matéria do jornal, do Fantástico, criticava, queria criar uma imagem negativa, né, da igreja por causa disso. Resultado, na segunda-feira foi publicado lá, né? Não havia mais vaga para o tanto de gente que queria matricular os filhos na escola. Nessa escola. Gerou efeito contrário. Essa escola aí é uma escola diferenciada, porque as que a gente tem os nossos filhos é tudo bagunçado. Mas essa daí eu vou querer colocar meu filho, porque eu vi que tem ordem. Então no outro dia, na segunda-feira, não tinha mais nenhuma vaga para quem quisesse matricular. Então isso é uma forma, entendeu, de trabalhar com aquelas pessoas. Você sabe que existem pessoas que têm condições, né, que têm recursos, que ele não vai colocar o filho numa escola gratuita. E se ele sabe que a estrutura da escola é boa, como a da igreja adventista, então o que é que ele vai fazer? Eu acredito, eu tenho a impressão, não sei, não fiz nenhuma pesquisa, mas eu acredito que a grande maioria dos estudantes das escolas adventistas e dos frequentadores dos hospitais adventistas não são adventistas. Está entendendo? Então é um ministério à parte. Eu, particularmente, concordo com o pensamento do irmão, né? Que deveria ter uma parte mais voltada. Então, os irmãos que quiserem estudar na Universidade Adventista, eles precisam ir por meio de bolsas, né? Tem que trabalhar, tem que vender livros para poder prestar o estudo lá. O último slide aí, Carlinhos. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Pegando o pensamento do irmão aí, né? Quer dizer que a igreja adventista, né, com todo esse aparato, né, é uma coisa maravilhosa essa, que esse sistema, né, que nós podemos, alguns irmãos podem não concordar, mas é um sistema que faz aquilo que Jesus mandou, né? Prega o evangelho aqui, na região e no mundo todo. Mas nós sabemos que a igreja tem limitações e tem falhas. E a palavra de Deus mesmo diz aí, né? Que não é a igreja toda que vai ser salva, é o quê? É um remanescente que sai dela, né? Em todas as épocas o povo de Deus foi assim, né? A maioria sempre se desviou. Nós não queremos isso e nem desse pensamento, dessa ideia. Mas aí a palavra de Deus já está dizendo, né? Que o remanescente que sai do povo de Deus é que é salvo. A igreja não é perfeita, porque é feita de pessoas e pessoas são imperfeitas, né? Então, tanto na esfera local como na esfera maior da igreja, existem falhas, existem coisas erradas, não é assim?
Mas a palavra de Deus diz o quê? O remanescente será salvo. No meio da igreja há pessoas fiéis. Tanto aqui, né, no grupo local, como na liderança maior da igreja. Do mesmo jeito que tem pessoas erradas, tem pessoas fiéis. E Deus tem um remanescente dele em todos os lugares. Como é que está a sua administração? Adianta aí, Carlos, por favor. Próximo slide. Você prioriza dízimo e ofertas? Você está com as suas finanças sob controle? Você tem tempo para Deus? Você usa seus dons na igreja? Você está cuidando bem do seu corpo? Você tem o seu coração grato para com Deus? Nossa irmã Leda agora vai cantar uma música e fala sobre a oferta daquela mulher que pegou o vaso, né, de alabastro, quebrou e derramou ali sobre Jesus. A Bíblia fala que aquele perfume ele valia mais de 300 denários. Era mais de um ano de trabalho. Mostrando, né, a gratidão dela. Ela reconheceu isso. Ela estava fazendo aquilo não porque ela queria dar um presente a Jesus, mas porque ela tinha recebido o presente de Jesus. E para ela, aquilo que ela estava fazendo, né, nem chegava nem perto do que Jesus havia feito por ela. Estou muito grato a Deus, né, pelas bênçãos de Deus. As bênçãos que Deus nos concede são superiores a tudo que esse mundo nos dá, né? E a gente precisa abrir a nossa mente para isso, para compreender isso. Ter a mesma atitude dessa mulher. Então agora nós vamos ouvir um louvor especial.